Começa aqui a revelação também conhecida como Apocalipse. Não existe outro livro na Bíblia com uma promessa tão acentuada, tão poderosa para aqueles que o leem como Apocalipse. Você sabia disso? Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 1 e o verso 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Você ouviu bem? Olha que promessa vibrante para aqueles que leem o Apocalipse, para aqueles que amam esta palavra. Eu não sei por que há tanta gente que diz: eu não leio o Apocalipse, eu não quero saber de Apocalipse. Para mim, o Apocalipse, eu não gosto. Por quê? Ouça que promessa vibrante. Feliz aquele que lê estas palavras. Por quê? Porque isso mostra fé de sua parte. E muita fé. Mas tem mais. Apocalipse 22 e o verso 7 diz: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é o Edson Bruno falando. O próprio Jesus falando através de João. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Promessa gloriosa para aqueles que creem, para aqueles que leem Apocalipse. Então entenda uma coisa, não há por que você temer o Apocalipse, não há por que você fugir do Apocalipse. Quando estudamos o Apocalipse, ele só faz uma coisa, ele nos aproxima de Jesus. Ele nos leva para mais próximo daquele vibrante dia, quando Jesus Cristo voltará nas nuvens para nos arrebatar, para levar os escolhidos. Isso só nos aproxima daquele dia quando vamos estar reinando com Cristo no milênio. Mas para falarmos sobre milênio, claro, precisamos entender algumas coisas, principalmente a nossa posição hoje, agora, a igreja hoje. Entendendo um pouco mais sobre o autor do Apocalipse e a bênção de lermos as palavras registradas neste precioso livro, vamos trilhar a caminhada até o milênio. Observe este gráfico. Em primeiro plano está a igreja hoje. Nós, com uma tremenda oportunidade de, através da igreja, fazermos a diferença nessa terra, estabelecermos a diferença nesse mundo. Então tudo começa com a igreja formada por Jesus Cristo. Jesus Cristo vencendo a morte de forma triunfal. Eu sempre gosto de dizer, Jesus driblando a morte. Ele driblou a morte. Ele venceu a morte. Jesus Cristo ressuscitou e, o melhor ainda, este poder da ressurreição, segundo o apóstolo Paulo, está em nós. Nós podemos agir com este poder extraordinário da ressurreição de Cristo. Jeremy Camp, um cantor contemporâneo norte-americano, escreveu e canta The Same Power, o mesmo poder que ressuscitou Cristo lá da sepultura, está agindo em mim, está trabalhando por mim, está abrindo caminhos. Exatamente esse poder de Cristo agindo em nós como igreja hoje, como igreja agora, na face da terra. E quando nós olhamos para esse gráfico aí, vemos a igreja, logo chegamos em algo que se chama a volta de Jesus, ou o arrebatamento. Por que a gente fala sobre arrebatamento? Porque falamos sobre a volta de Jesus Cristo. Por quê? Porque isso está registrado na palavra. Jesus prometeu. E uma das coisas que me levaram a preparar esta série, uma das coisas que me levaram a chegar até aqui, onde estou agora, trazendo meu equipamento e tal, subindo aqui esse morro várias vezes,
Sabe, uma das coisas que me levaram a isso foi quando ouvi um certo pregador contemporâneo que disse: olha, eu não falo sobre as coisas futuras. Eu não falo sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, e muito menos sobre o milênio. E eu pensei comigo, espera aí. Que Bíblia esse pregador está usando? Porque a minha Bíblia, ela fala de uma forma claríssima sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. E eu não posso deixar isso para trás. Ele, Jesus, prometeu. Vamos começar a abrir a Bíblia, nós vamos fazer isso juntos aqui, e como já falei, de forma calma, tranquila. Vamos a João 14. João 14, versos 1 ao 3. Vamos ver o que nos diz aqui. Olha só, João 14, 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Coisa maravilhosa isso. O próprio Jesus prometendo que um dia ele voltaria. Você confia na palavra de Jesus? Ou você tem dificuldades para confiar? Melhor ainda, você tem dificuldades para crer nas palavras de Jesus? Eu creio nas palavras de Jesus e eu incentivo você, creia de forma absoluta nas palavras de Jesus. Os anjos também prometeram. Vamos abrir a Bíblia onde agora? Vamos abrir em Atos, capítulo 1, versos 10 e 11. Atos, capítulo 1, versos 10 e 11. Diz assim: E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, Jesus. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E eles então disseram aos discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Que promessa incrível esta, e que está registrada na palavra, na Bíblia Sagrada. Os anjos prometeram. Nós vivemos numa época em que se fala muito em anjos, né? E é uma coisa boa, não vejo nada negativo. A palavra é muito clara também, dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Fala-se muito sobre anjos, há especialistas sobre anjos e tal. Então, por que você menosprezaria a palavra desses 2 anjos que surgiram exatamente naquele glorioso dia em que Jesus foi levado aos céus? Imagine só, os discípulos estavam ali com Jesus, eles tinham caminhado com Jesus, né? Eles tinham tido uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade incrível de caminhar com Jesus. E de repente, naquele dia, Jesus os deixa, Jesus vai para o céu. E aí, interessante, Deus de alguma maneira envia 2 anjos, né, para falar com eles, confortá-los. Ei, por que vocês estão olhando para o céu? E com certeza os discípulos estavam olhando para o céu de uma forma tão tristes, não é verdade? Mas aí o anjo diz: olha, assim como vocês acabaram de ver ele subindo, ele vai voltar. Que coisa gloriosa! É a volta do Senhor Jesus.